Estamos continuando agora o nosso estudo de Gênesis capítulo 7, hoje seguindo a partir do versículo 12. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e então volte para prosseguirmos com o estudo. Se você está gostando de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 7, versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Em outras palavras, houve abundante chuva sobre a terra durante 40 dias. Foram 40 dias direto de chuva forte, abundante, farta. Lembre-se de que, mesmo a Bíblia falando em 40 dias e 40 noites, você deve considerar simplesmente 40 dias. Porque um dia inteiro é composto da parte da manhã, que é chamada aqui de dia, e também é composto da parte chamada noite, como mencionado aqui. Então, não se deve somar 40 dias mais 40 noites. Não, são 40 dias compostos de manhã e de noite. Só isso. Versículos 13 e 14. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. Você observou aqui que nós estamos diante de um dilema agora? Por quê? Como vamos conciliar a informação desses dois versículos com o fato de que Noé, sua família e os animais entraram na arca uma semana antes? Porque não foi isso que eu falei em aulas anteriores? Que todos entraram na arca uma semana antes? Só que aqui no versículo 13 diz que no dia que começou o dilúvio, nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Cã, Jafé, sua mulher, as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, parará, parará. Como conciliar isso? A única maneira de conciliar é considerando que o versículo 13 deve ser lido de forma isolada do versículo 14 e não de forma contínua. Como assim? Preste atenção. Primeiro, nós temos a informação do versículo 13, que diz, nesse mesmo dia, isto é, no dia em que começou o dilúvio, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, Noé e sua família, eles podiam entrar e sair da arca quando quisessem. Por quê? Porque todos os animais já estavam acomodados lá dentro da arca. Além disso, dentro da arca, com certeza já estavam os pertences da família, tudo já estava arrumadinho, os quartos onde eles iriam ficar, etc. Foi apenas a família de Noé que entrou no dia em que o dilúvio começou. Entende? Por que foram os únicos que entraram? Porque também eram os únicos que poderiam sair e entrar a hora que quisessem. Não é porque eles entraram na arca uma semana antes para se acomodar e acomodar os animais, que eles ficaram lá dentro da arca a semana inteira até o momento em que o dilúvio caiu. Não, eles entraram, arrumaram os animais, arrumaram os quartos deles e eles ficavam entrando e saindo o tempo todo. E aí, no dia que o dilúvio começou, eles entraram de forma definitiva, é claro. Nós temos de ler o versículo 13 isoladamente do versículo 14. E agora vamos para o versículo 14, que diz, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, parará, parará. Aqui está falando agora sobre os animais, que eles também entraram. Mas nós já sabemos que, na verdade, esses animais, eles entraram uma semana antes para ficar dentro da arca. Porque também não tem sentido, os animais vão entrar dentro da arca, se acomodar e depois vão sair? Não, não tem lógica. E se os animais fossem entrar na arca, todos eles, no dia que começou o dilúvio, todos iam morrer afogados, sem dúvida. Não daria tempo de todos os animais entrarem na arca e se acomodarem se isso fosse deixado para ser feito no dia em que o dilúvio começasse, entende? Seria
impossível se eles tivessem deixado para fazer os animais entrarem no dia do começo do dilúvio. E os versículos 15 e 16, a seguir, eles vão explicar como foi, especificamente, a entrada dos animais. Olha o que diz os versículos 15 e 16. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então aqui só explica, nesses versículos 15 e 16, como é que foi que eles entraram. Eles entraram de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque foram casais que entraram na arca, casais de animais. E o interessante é que o versículo 16 diz: eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne. Por que é interessante? Porque não entraram casais de machos e nem casais de fêmeas. Não, entraram casais de macho e fêmea, como deveria ser o caso de toda dupla que nós chamamos de casal. Infelizmente, nos dias de hoje, casais também são aqueles compostos de macho com macho, de fêmea com fêmea, mas não era assim no início. Agora, voltemos novamente ao versículo 14 para prestarmos mais atenção a algo que é dito ali. Olha só uma parte do versículo 14, o que diz: todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. Muita gente fica estranhando isso aqui, porque o texto diz: todos os pássaros e tudo o que tem asa. Ora, mas dizer todos os pássaros não é a mesma coisa que dizer tudo que tem asa? Na verdade, uma expressão melhor aqui seria a seguinte: todos os pássaros e quaisquer outros seres que possuem asas. Por quê? Porque no texto hebraico, o texto original do Antigo Testamento, nós temos a palavra of, que normalmente significa aves, pássaros, e temos também a palavra kanaf, que quer dizer literalmente asa, mas também pode significar ser alado, ser que voa, mesmo quando não é um pássaro no sentido estrito da palavra. Então, todos os pássaros aqui seriam as aves propriamente ditas. Isso inclui aves limpas e impuras, inclui aves de rapina, aquelas que caçam sua presa, matam para comer, aves de pequeno porte, passarinhos, né? Aves domésticas e selvagens, etc. Ou seja, tudo que nós chamaríamos hoje de aves são esses todos os pássaros. Lembrando, uma observação importante, lembrando que naqueles tempos antigos também não seria algo anormal considerar um morcego como ave, sabia? Por quê, professor? Porque não havia naquela época as nomenclaturas que a ciência ia desenvolver mais tarde, passando a designar, por exemplo, o morcego como um mamífero. Hoje, por causa dessas nomenclaturas, qualquer pessoa estudada sabe que o morcego não é uma ave, ele é um mamífero. Mas antigamente, se voasse, era chamado de ave. Não tem nada de errado nisso, não há nenhum erro de inspiração divina, não. É simplesmente uma questão da realidade da época. Como não havia esses termos determinados pela ciência, então tá tudo certo. Eles chamavam como tinha de chamar mesmo. Voou é ave. Morcego voa é ave. Aqui nós temos uma imagem de um morcego e olha o que diz em Levítico 11, versículos 13 a 19. Das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoço e a águia marinha. Aí cita outras aves, no versículo 14, no versículo 15, no versículo 16, 17, 18. Olha o que diz o versículo 19. Continuando a lista das aves que não se pode comer. A cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Está vendo? Então, realmente, na Bíblia, lá em Levítico 11, versículos 13 a 19, nós temos que entre as aves abomináveis para comer estava o morcego.
viu? Professor, tudo bem, todos os pássaros são todas as aves. E essa outra parte do versículo que diz, tudo o que tem asa? Ora, tudo o que tem asa se refere a seres alados que não se enquadram como aves. Quais seriam eles? Por exemplo, insetos que voam. Nós temos aí besouros voadores, nós temos abelhas, nós temos borboletas. Besouro voa, abelha voa. Borboleta voa, mas quem vai chamar um besouro de ave? Quem vai chamar uma abelha de ave, uma borboleta de ave? Não faziam isso nem antigamente, nem hoje também. Além disso, nós temos seres alados pré-diluvianos, que já existiam antes do dilúvio, que voavam e não eram aves. Que seres são esses? Um dos mais famosos é o pterossauro, que muita gente chama de pterodátilo. Na verdade, o pterodátilo é uma espécie de pterossauro. Havia uma classe que encabeçava esse grupo, era chamado de pterossauro, e um dos tipos de pterossauro era o pterodátilo. Nós normalmente pensamos mais no pterodátilo, não é? Esse animal que aparece aqui nesta imagem. Sobre isso, eu quero dizer o seguinte para vocês. Para nós, os animais pré-históricos, eles foram todos contemporâneos do ser humano. Logo, se eles foram contemporâneos, se eles viveram na mesma época dos seres humanos, é óbvio que eles também estiveram presentes na Arca de Noé, concorda? Professor, mas como animais enormes, por exemplo, como um casal de Tiranossauros Rex, poderiam ter entrado na Arca? Você perguntaria para mim. E eu responderia o seguinte, entraram como filhotes, é óbvio. Aqui eu separei 3 imagens. Nesta primeira imagem, nós temos Noé com um filhote de tiranossauro nas mãos e um filhote de pterodátilo no ombro. Está vendo? Aqui, o filhote de pterodátilo no ombro dele. E nas mãos dele, um filhote de Tiranossauro Rex. E aqui ao redor, vários outros animais. Ok. Normalmente, quando nós falamos sobre Noé, pensamos em Noé, arca, essas coisas, a gente só pensa naqueles animais que existem hoje, não é verdade? Então aqui nós pensamos facilmente em um Noé com um coelhinho numa mão e um filhote de cachorro na outra mão. É o que pensamos. Mas, repito, se os animais pré-históricos viveram junto com os seres humanos, não é nenhuma forçação de barra imaginar uma imagem assim. Noé com um filhote de Tiranossauro Rex nos braços, juntamente com um filhote de pterodátilo. Professor, como é que você pode afirmar que Noé preservou animais pré-históricos? Tudo bem que eles podem ter convivido na mesma época, mas como você pode ter certeza de que eles foram preservados por Noé dentro da arca? Como? Pelo seguinte, Jó, que foi um patriarca, muita gente não sabe disso, mas Jó, o Jó da Bíblia, ele viveu na mesma época dos patriarcas, na mesma época de Abraão, Isaac e Jacó. Jó, em seu livro, tem lá, em um dos capítulos, uma descrição de um dinossauro. Agora pense o seguinte, se Jó descreve um dinossauro em seu livro, como ele poderia ter visto um dinossauro se ele viveu depois do dilúvio? A única possibilidade é se os dinossauros foram preservados do dilúvio. Então, com certeza, Noé também levou espécimes de dinossauros dentro da arca, de 2 em 2, casais. E, considerando que havia animais enormes, a única maneira de Noé ter levado esse tipo de casal dentro da arca foi levando em sua forma de filhote. E aí, esses filhotes ficaram 1 ano dentro da arca, depois que acabou o dilúvio, eles foram soltos na natureza e cresceram normalmente e se tornaram esses monstros que a gente conhece pelos filmes em geral, entendeu? Na próxima aula, continuaremos o nosso estudo.